Muito bem, ontem na aula de ontem eu falei o número da aula errado. Ontem foi a 12ª e hoje é a nossa 13ª e penúltima aula dessa trilha sobre domine o seu foco, conquiste o seu foco. Dentro do desafio de 40 dias aqui ao vivo com vocês, conquiste dias mais leves, a gente está na parte do foco, onde a gente sai de ser a barata tonta e encerra o dia com paz. Pilares desse desafio: planejamento, produtividade e paz. Vamos acabar com aquela sensação de que correu o dia todo, mas não sabe correu para quê. Vamos não ser mais a Alice no País das Maravilhas. Para onde você vai, querida Alice? Não sei. E o gato responde para ela e para você: para quem não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. E como mulheres incríveis, rainhas que somos, não, nós temos um lugar que nós queremos chegar. E é isso que eu estou aí te ajudando. Estou muito empolgada com a aula de hoje, porque hoje eu quero passar todo o planner com vocês, tá? Uma coisa que eu não fiz ainda, deixei o planner lá, mas eu não passei com vocês o planner. Então, tá aqui o nosso querido planner. Ai, ficou muito fofa a capa, né? E aí, objetivo, qual que é o objetivo desse desafio? A última aula é amanhã, a aula de domingo. Então, a gente passou por todas essas aulas, coloquei aqui as 5 aulas dessa trilha. E tivemos os pilares do desafio que eu acabei de falar: planejamento, produtividade e paz. Premissas, que eu gosto sempre de colocar as premissas dentro do desafio. Você é dona do seu foco, feito é melhor do que perfeito, que a gente já falou. Faz, depois melhora. Metas são baseadas em métricas ou atividades, nunca em períodos de tempo. Não ficar batendo a cabeça. Começar os projetos antes do prazo. Tem coisa que não é para arrumar, não pira, foca no que te incomoda. E aí, as 2 categorias, eu gosto sempre de trazer as categorias dentro de cada desafio. Focada, fiz o que eu falei que ia fazer, ou barata tonta, passei o dia e fiquei com aquela sensação. Espero que todas vocês tenham feito aqui, assinado este compromisso. Por isso que todo planner tem uma parte que você se compromete. Ah, Aline, que bobeira. Não é bobagem. Tudo aquilo que a gente ritualiza, o nosso cérebro leva mais sério. Gente, tudo isso aqui é baseado em ferramentas científicas. Não subestimem cada detalhe do desafio. Assinem esta bagaça. Assinem. Coloque seu nome. Me comprometo. Pronto. Seu cérebro vai se comprometer de uma maneira melhor. Fizemos o diagnóstico inicial que a gente falou e fizemos a fase 2, a fase 1, a fase 2. Hoje eu vou falar da fase 3. E aí eu quero falar um pouquinho daqui, ó. Espero que vocês tenham colocado isto aqui, né? Visto quanto tempo vocês passam em cada um desses aplicativos abençoados. E aí, a gente tá aqui com o checklist. Já fizemos 1/8 do projeto, já fizemos um de cada vez, já fizemos celular na gaveta, já fizemos responder o arquivou. Hoje a gente vai falar desses 3 aqui, ó. E depois, enfim, na próxima aula a gente vai terminar. Então aqui é para vocês irem marcando. Cada vez que vocês fizeram isso, vocês vão marcar. Aline, acaba o desafio domingo. Exatamente, acaba o desafio domingo. Mas é bom você ter uma continuidade com ele até a quinta-feira que eu deixei aqui no checklist, tá? E aí falei um pouquinho das estratégias de continuidade, mas vamos lá, porque hoje tá muito incrível essa aula. E eu quero falar com vocês da aula de ontem, uma pequena revisão. Ontem a gente viu, né, que é muito importante a gente lidar com a ansiedade
falei um pouquinho dessa ferramenta, leu, respondeu, arquivou, para você não ficar checando quando as pessoas vão te responder. Passou a bola para o outro, arquiva. Isso contei para vocês um pouquinho da minha tag, né, do meu transtorno de ansiedade generalizada, como que essa ferramenta me ajudou. E hoje a gente vai entender que foco não é sobre produtividade, é sobre identidade. Inclusive, eu quero abrir aqui um desenho para vocês, que eu vou fazer aqui na hora esse desenho, que esse desenho, ele me ajudou assim, muita coisa na minha vida. Esse é o meu principal desenho de foco. Deixa eu abrir uma tela em branco aqui, que a gente vai conversando e eu vou falando, e eu quero muito que vocês levem isso para a vida de vocês, esse desenho que eu vou fazer, tá? Adoro esse desenho e eu fiz uma tatuagem. Tem uma tatuagem aqui, quando eu fiz 1 ano de casada com o Will, tanto eu como o Will temos essa tatuagem, mas ela doeu muito, 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 muito. E nunca mais eu tive nenhuma coragem de fazer uma tatuagem. Se eu tiver que fazer uma tatuagem, eu penso de fazer uma tatuagem desse desenho, de tão significativo que ele foi na minha vida. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo inserir aqui uma bolinha, uma forma. Copiar ela. E vou mostrar pra vocês agora. O que é quando a gente tá focada e quando a gente não tá focada. Vocês estão vendo? Deixa eu ver, acho que aqui assim, ó, fica melhor. Vamos lá, minha gente. Essas são as duas formas que a gente tem de focar. Uma forma é a forma como vocês mais fazem, que é essa aqui, ó. Dou conta do meu filho, dou conta da minha casa, dou conta do meu trabalho, tô respondendo todas as minhas amigas no WhatsApp, alguém me pede uma ajuda, um favor, eu faço. Tenho uma dificuldade imensa de dizer não, então eu digo sim para todo mundo. E essa aqui é a energia gasta de uma mulher na categoria, vamos colocar ela aqui, ó, barata tonta. Acaba o dia, eu tô exausta. Tudo aquilo que era importante pra mim, eu falei não. Falei não pra mim, pra poder dizer sim pra todo mundo. Esta é a verdadeira barata tonta. A mulher focada é essa aqui. E esse desenho que está no livro Essencialismo, ele mudou tanto a minha vida, que quando eu for fazer uma tatuagem, eu vou fazer essa tatuagem aqui, ó, pra eu sempre me lembrar. Inclusive tem post-it desse desenho em vários lugares da minha casa. Gente, quando a gente foca numa única coisa, a nossa energia fica concentrada naquilo e a gente vai mais longe. Isso é a essência deste livro também, que é incrível, que se chama Essencialismo. O que é essencial na sua vida? O que é que, se você morresse hoje, você gostaria que as pessoas se lembrassem sobre você? Por que é que você está gastando, dissipando todo o seu tempo em pequenas coisinhas que não te tiram do lugar? Espero que fichas tenham caído, porque quando eu vi isto aqui, mexeu comigo, porque eu era exatamente essa barata tonta que dizia sim para todos os projetos que não estavam em ressonância com o meu propósito. Eu era a pessoa que morria de medo de falar não, com medo de perder a reputação de ser uma mulher boazinha. Até que eu vi esse desenho, até que eu li esse livro e eu parei de ser assim. E eu quero que vocês guardem, tirem print desse desenho. As minhas alunas que estão comigo em mentoria, elas falam: Aline, esse desenho mudou minha vida também. E eu sempre falo para elas: coloca isso no celular, sabe, na página, no descanso de tela do celular, para vocês sempre verem. Porque a nossa tendência é ficar aqui, ó, dissipando a nossa energia. Mas quando a gente concentra a maior parte do nosso tempo, eu não tô dizendo assim, ó, se você é uma profissional, você vai largar de ser mãe. Se você é mãe, você vai largar de ser esposa. Não. Mas qual é o projeto da sua vida que vai te levar longe?
Qual é a coisa que você teria que fazer na sua vida essencial, que está conectada com o seu coração, que você não está fazendo porque você está aqui, ó, com várias coisinhas que te tiram desse foco. Então, olha para isso aqui e pensa, o que é que hoje eu não estou fazendo que me levaria muito mais longe dentro da minha essência, mas por eu dissipar toda a minha energia ao longo do dia, do mês, da semana, dos anos, eu não fiz isso aqui, não cheguei mais longe. Presta atenção. E já com este tapa na cara, vamos começar essa aula, porque foco não é sobre produtividade, é sobre identidade, é sobre saber entender aquilo que me leva mais longe, é sobre estar conectada com aquilo que eu sou em essência. Vamos começar com essa frase: a mulher que você quer ser está escondida nos hábitos que você escolhe repetir. A gente não se torna uma mulher focada fazendo um desafio de 5 aulas. A gente se torna uma mulher focada quando fichas caem e eu escolho este modo de vida. Eu escolho fazer uma única coisa ao invés de dissipar a minha energia em várias outras coisas. Eu escolho, quando eu sento para trabalhar, não ficar olhando, checando o meu WhatsApp, checando as minhas redes sociais. É a mulher que escolhe estar com o seu filho e está ali em presença. É a mulher que escolhe estar com seu marido e está ali de corpo e alma, não pensando na louça, não pensando no almoço, mas ela está ali em presença. É essa mulher que nós estamos buscando aqui nesse desafio. Quanto mais eu dissipo a minha energia em outras coisas que não me trazem resultado, mais longe eu fico da minha identidade, do meu propósito, daquilo que eu quero fazer da minha vida, tá? Então, vamos lá, vamos só fazer uma revisãozinha do que a gente já viu. Nós já falamos sobre celular na gaveta, que a gente precisa ter um horário que a gente guarda o celular, momentos no nosso foco que a gente guarda o celular, porque hoje ele é a maior distração que nós temos. Hoje a gente vai entender sobre escolher não se abandonar, entrou, largou, sem atrasos para começar, esteja pronta para começar o dia e encerrar o dia. Então a gente vai ver cada uma dessas coisas. Mas antes eu quero que vocês escrevam aí para mim sobre a nossa meta de identidade. Vocês vão criar na aula de hoje uma meta de identidade. Vocês vão dizer: sou uma mulher que termina o que começa. Sou uma mulher que... E essa é a minha meta de identidade aqui, que eu criei para mim. Sou uma mulher que termina o que começa. Durante muito tempo eu fui uma pessoa de muita iniciativa e pouca acabativa. Até hoje eu tenho mais dificuldade de terminar as coisas que eu começo. Eu começo muito empolgada, e isso é muito do elemento ar, empolgação, mas depois essa empolgação vai caindo e eu preciso de outras coisas para renovar essa minha empolgação. Então, sabendo disso, o meu mantra, a minha meta de identidade é: sou a mulher que termina o que começa. Vocês vão escrever aí: sou a mulher que... E aí vocês podem, um exemplo, sou a mulher que honra a sua palavra, mesmo quando ninguém está vendo. Sou a mulher que vai até o final desse desafio com a Ling. Vocês vão escrever. Lembra do nosso diário? Ele é importante vocês estarem com ele em todas as aulas. Uma coisa que eu não falei ontem, eu falei do espelho, mas eu não falei ontem, eu quero falar hoje, que eu deixei aqui as fotos. É muito importante, durante esse desafio, a gente não se perder da atividade com o espelho e não se perder da atividade com o adolescente e a criança interior. Muito importante que vocês todos os dias olhem para essas fotos de vocês ou para o objeto. Tô deixando as minhas aqui em pé para eu fazer o exercício aqui, e digam: nós demos certo na vida.
A nossa vida está dando certo, nós estamos felizes, nós aprendemos a ser produtivas, nós aprendemos a ser focada, nós estamos conquistando todos os nossos sonhos. E vocês unam essa criança interior, essa adolescente interior no coração de vocês. Quem não fez esse exercício, volta na aula, ela ainda está disponível. Volta na aula e faz. Faz a meditação, faz a visualização, faz o exercício da criança interior, porque essa criança interior, essa adolescente interior que vai mover a gente para de fato a gente conseguir ficar cada vez mais focada. E a técnica do espelho, que eu falei bastante dela ontem, tá? Então, vamos lá, vamos entender então sobre o que a gente falou de entrou, largou. O que é isso, né? Eu trabalho em casa. Então, aqui onde vocês estão vendo é o estúdio. Inclusive, em breve, nas próximas aulas, ele vai estar diferente, que a gente vai fazer uma reforma aqui nele. Então, vão ter aulas que eu já vou ter mudado de estúdio. Mas é dentro da minha casa. E aí, gente, eu tenho uma coisa que eu desenvolvi, porque trabalhar em casa não é fácil. Os meus filhos chegam da escola, talvez algumas aulas, não tenho certeza se isso aconteceu, mas acontece demais com os meus alunos. Os meus filhos chegam, eu estou mentorando uma pessoa, mas eles me dão um beijo. E a pessoa às vezes vê os meus filhos aqui, ou eles estão saindo, eles vêm se despedir de mim. Por que isso é importante? E o que isso tem a ver com entrou, largou, né? Primeiro deixa eu falar sobre isso para vocês não entenderem que, nossa, eu tô falando uma coisa, mas pratico outra. Quando eu permito que os meus filhos, e não só permito, que eu incentivo que eles venham se despedir de mim, eu primeiro mostro para eles que não existe nada na minha vida mais importante do que eles, nem mesmo o meu trabalho. Isso é muito importante, que os filhos tenham essa consciência desse amor nosso incondicional. Mas nem sempre foi assim. Quando eu entendi a importância disso, então eu sempre falei, não importa se a mamãe tiver a reunião com o presidente da república, se vocês chegarem em casa, vocês vão vir me dar um beijo, porque aqui onde eu tô é um andar depois da minha casa, né? Então é lá em cima. E às vezes eles chegam lá embaixo, eu nem escuto. Então vocês entrem, me deem um beijo e mostrem que vocês chegaram, porque se der horário também eu começo a ficar preocupada, e aí eu tô aqui em cima, não escutei vocês chegando. E se vocês estiverem saindo, venham, me deem um beijo pra eu ver que vocês estão saindo. Nem que eu estiver atendendo o presidente da república, vocês podem fazer isso. Então, eu desenvolvi isso como uma forma de mostrar para eles que nada é mais importante do que a vida deles, para mim, tá? Só que trabalhar em casa não é tão simples quanto parece. Parece que é um conforto, parece que é uma coisa gostosa, afinal de contas, sei lá, você pode trabalhar de pijama. Primeiro, quando eu trabalho de pijama, eu trabalho desse jeito que vocês estão vendo. Então, assim que eu acordo, faço as coisas da casa, vou pra academia desse jeito, e eu quero falar um pouco depois. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas trabalhar em casa é ficar com o radar, olhando tudo que tá fora do lugar. Mas eu tenho esse mantra, entrou, largou. O que é entrou, largou? Eu criei versões da Aline na minha cabeça. Então, eu tenho a Alinete. Quem é a Alinete? É a faxineira, lavadeira, passadeira, cozinheira, a pessoa que faz as coisas da casa. Essa minha versão, ela não pode entrar aqui pro escritório. Quando eu entro para o escritório, eu sou a mentora Aline Leite. A minha mente não pode estar lá. Nossa, tem louça para lavar, tem louça na pia. Nossa, não tirei a mesa do café da manhã. Nossa, o que eu vou fazer para o almoço? Então, entrei aqui, larguei a versão Alinete. A mãe não sai de mim, mas assim, o meu filho tá lá com outras pessoas, sendo cuidado, às vezes, né, alguns momentos revezam entre eu e o Will, às vezes com as atividades extras que ele tem, o Luca, que é o menor, que vai fazer 8 anos, agora no mês que vem. Então, esta versão, ela fica pra lá. Quem entra daqui, assim que a porta do escritório fecha, é a versão Aline Mentora, onde eu estou de corpo e alma aqui. Por que é importante se você trabalha em casa? E se você não trabalha em casa também, você deixa essa sua versão
para entrar a versão da pessoa que está no trabalho. Porque senão a mente, principalmente quem trabalha em casa, tá assim: nossa, vou terminar isso aqui correndo, que ainda tem que lavar a louça, ainda tem que botar roupa para lavar. Não, você precisa organizar o seu dia para que no momento que você esteja lá no seu cantinho de trabalho, seu foco e sua mente esteja lá, certo? Então, este é o entrou, largou, sem atraso para começar. Eu tenho horário. Mesmo quando eu tô atendendo as pessoas, é óbvio, tem uma pessoa me esperando, eu tenho horário com ela, tenho um compromisso com ela. Mas geralmente o meu dia não começa com pessoas me esperando, o meu dia começa com o meu planejamento das sessões que eu vou dar, dos entregáveis que eu tenho que fazer, do plano de ação daquele dia. E aí, se eu não tomo cuidado, as coisas da casa, das crianças, de outras demandas, fazem eu começar o meu dia completamente atrasada. Isso estraga muito o meu foco. Então, se você trabalha em casa, marca um horário que você vai começar e sem atrasar. Outra coisa que me mudou muito, e a gente vai ver isso mais profundamente em outra fase do desafio aqui do Conquiste Dias Mais Leves, esteja pronta para o seu dia. Se o meu dia começa às 4 horas da manhã, 4 horas da manhã eu preciso estar com uma roupa adequada, eu preciso estar maquiada, eu preciso estar pronta para esse dia. Aline, mas eu trabalho em casa de pijama. Elimina a sua versão mocreia, pelo amor de Deus, tá? Aline, você não fica de pijama em casa? Raramente. Muito, muito raramente, às vezes no final de semana. Hoje eu tirei um dia praticamente todo para descansar. Eu tive uma semana muito cheia. Entraram novas pessoas de mentoria. Cada vez que entram novas pessoas de mentoria, eu tenho que montar todo o processo, fazer no Trello, entender o que aquele cliente precisa, o que aquela família que está me procurando precisa, e montar o processo todo. Isso é trabalhoso. E nessa semana entraram pessoas novas. Então é um tempo que eu me dedico bastante a esse planejamento. Então, hoje eu tinha uma mentoria no Canadá, às 10 da manhã, e aí tava aqui pronta, 9 e pouquinho, aí a minha aluna falou: Aline, não vai ter como, aconteceu isso, aquilo. Aí eu fui lá, troquei de roupa, botei um pijama, gente. Fui assistir uma série que a gente tá amando, que é X-Perito, da época do Chaves, né, que conta a história do Chaves, só que eles liberam um capítulo por final de semana. E aí assisti, depois dei uma catada na casa, brinquei um pouquinho no Parque Luke, deitei, vocês viram nos meus stories, eu deitada lá no jardim, tomando sol, pegando elemento da terra, e tirei um pouco de folga. Chegou um namorado da minha filha, da Lavínia, que ela começou a namorar tem alguns dias, virei sogra. Aí ele chegou e eu estava de pijama. Aí o Will falou: nossa, tá de pijama. Eu falei: paciência, né? Me viu ali de pijama, paciência. Mas raramente, isso é uma coisa que acontece assim, muito difícil. Mas hoje realmente eu tirei esse dia para descansar. Mas é raro eu ficar o dia de pijama. Mesmo que eu tô descansando, eu coloco uma roupa mais confortável. Mas eu não fico como a mocreia. O que é mocreia? Mocreia é que usa roupa rasgada, que usa pijama o dia inteiro, que tá de qualquer jeito, que não ajeitou o cabelo, sabe? É essa versão que eu quero que vocês eliminem da vida de vocês, mesmo que vocês só trabalhem em casa, mesmo que vocês só fiquem em casa. Vai lá, que jeito que você gosta de se ver. Eu mostrei esses dias o meu processo de unha, né? Minhas unhas duram em faixa, uma média de 8 dias. Agora, hoje mesmo era pra eu ter feito a unha, não vou fazer, que eu vou fazer na quarta. Aí falei: Marisa, minha unha tá intacta ainda. E ela tem uma base que é o segredo. Mas enfim, antigamente eu pensaria assim: eu vou usar o esmalte vermelho ou o esmalte mais escuro quando eu tiver um casamento. E aí você fica perdendo tempo, deixando as coisas boas só para acontecer quando acontecem coisas incríveis. Aí eu falei assim: não, eu vou ficar sempre linda, não importa se talvez eu vá usar aquele dia só para ficar em casa.
Os meus esmaltes, as cores da unha que eu coloco, é uma paleta pequena, não é um monte de cor, são as cores que ficam melhores na minha mão. E não importa se é um casamento, se eu tenho algum evento especial, ou se eu simplesmente quero colocar aquela cor na minha unha aquela semana que eu nem tenho nada especial, mas quando eu olhar, eu vou falar, caramba, unha de rainha. Por quê, gente? Porque é assim que a gente precisa viver a vida. Então, se você tem esse hábito de, hoje eu não tenho nada de especial, mas eu vou trabalhar em casa. Se arruma como se você fosse trabalhar no escritório mais chique do mundo. Coloca uma maquiagem, coloca um brinco. O que é essencial? Que você olha no espelho e você fala assim, meu, bonita assim. Então, vou usar isso aqui só para quando eu sair. Não. Viva o seu dia, o seu momento com o que de melhor você pode colocar. Eu não tô falando pra colocar todas as roupas de sair pra ficar dentro de casa, mas coloca uma roupa bonita, que quando você passar pelo espelho você vai falar, nossa, que mulher linda. Isso é importante, gente, nesse módulo que a gente está do foco. Isso ajuda a gente a ficar mais focada. Se você senta no computador de pijama, de qualquer jeito, de chinelo, com aquela roupa horrorosa, a sua mente vai ter dificuldade para focar, porque aquilo que tá dentro tá fora, aquilo que tá embaixo tá em cima. É assim que o universo funciona, é assim que o plano mental funciona. Então, se você tá em casa e você precisa tirar um projeto do papel, se eu fosse trabalhar no melhor escritório, se eu fosse trabalhar no lugar mais bonito, mais chique, que roupa eu iria colocar? Eu iria colocar essa roupa. Então coloca. Tem um livro maravilhoso do Steven Pressfield que se chama A Guerra da Arte. Tem a arte da guerra, né, que é de um chinês coreano, e A Arte da Guerra, do Steven Pressfield. Ele fala que as musas de Homero, né, elas são as musas da inspiração. Toda vez que ele senta para escrever, ele inclusive limpa o tapetinho da porta, o capachinho da porta, para que quando as musas chegarem para trazerem para ele, né, a inspiração, elas não sujem os seus pés. Eu acho essa passagem do livro assim a coisa mais linda, e a gente precisa pensar nisso. O meu ambiente de trabalho, o meu jeito de trabalhar, ele está coerente com aquilo que eu quero alcançar. Eu não alcancei ainda. Eu ainda não tenho os resultados que eu quero, eu ainda não atendo os clientes que eu quero, eu ainda não tenho o resultado financeiro que eu quero. Talvez nesse momento eu estou passando por uma situação até de desemprego, de dificuldade. Mas se eu sento no computador para mandar currículo e eu tô com aquela roupa rasgada, e eu tô com aquele cabelo que não penteei, isso comunica. Isso comunica para o nosso plano mental, isso dificulta as coisas. Teve uma aluna que eu fiz, né, trouxe essa mentalidade para ela ficou super brava comigo. Ela falou, Aline, você é maluca e tudo mais, mas eu fui conversando e ela falou, não, vou fazer assim, vou testar. Mas se não funcionar, se eu não ficar mais empolgada para procurar trabalho, eu vou parar com isso. Porque, nossa, que trabalheira, fazer maquiagem, passar batom, colocar camisa para procurar emprego. Falei, não, você vai testar por 7 dias. Resultado, nunca mais ela me apareceu na mentoria descabelada de qualquer jeito. Ela tá sempre, ela falou, Aline, eu olho no espelho, eu me sinto bem, conseguiu o emprego, tá trabalhando, enfim. É um modo de você entrar mais fácil no foco. Então não se percam de vocês mesmas. O nome dessa aula é voltado para foco, é sobre a identidade, é sobre aquilo que eu sou, aquela que eu transbordo. E sim, a aparência, a minha imagem importa muito. Não é futilidade. Isso vai me ajudar a desenvolver o auto-amor. Porque se a minha vida não está fluindo como eu gostaria, tá faltando auto-amor. Tá faltando eu me amar mais, eu me acolher mais, eu me integrar mais. Quando a gente se ama, se integra, se entende, a gente voa, a gente vai longe. Levem isso a sério, tá? Então, criem a frase de vocês. Não percam de vista este desenho infantil que eu fiz para vocês, mas que está dentro do livro.
essencialismo, e que quando eu for fazer uma tatuagem, se um dia eu tiver coragem de fazer uma tatuagem, eu vou tatuar isso aqui, ó, um círculo com uma seta, porque quando a gente põe foco naquilo que leva a gente longe, a gente vai longe, não tem como. Não dissipem a energia de vocês falando sim para todo mundo e não para você mesma o tempo todo. Isso não é saudável. Escrevam no caderno, no diário de vocês: eu sou a mulher que... No meu caderno está: eu sou a mulher que começa e termina tudo o que começa. Gente, é isso. Nosso foco é o espelho da nossa versão futura. E é assim que eu encerro essa aula de hoje. Ela é a penúltima aula da nossa trilha de 5 aulas sobre dominar o nosso foco. Todas as aulas eu coloco aqui a oportunidade de vocês entrarem para a plataforma Acervo Aline Leite pelo valor de lançamento, que foram 12 vezes de R$13,14. Dentro da plataforma vocês têm acesso a todos os cursos que eu já gravei. Então tem lá o Caminho das Boas Relações, tem todas as trilhas, tem este curso que tá um sucesso. As minhas alunas até hoje falam muito do Reacenda a Chama do Seu Casamento. Então uma trilha incrível para quem tá bem no casamento, mas quer ficar melhor ainda, e para quem tá até pensando em se separar, tá aqui a trilha do Reacenda a Chama do Seu Casamento. O Caminho das Boas Relações, que é o entendimento profundo de temperamentos, qual é o meu temperamento, qual é o temperamento do outro, qual é a lente que o outro enxerga o mundo. Alfabetização de infâncias para todo mundo que lida com crianças, sejam pais, sejam professores. Map Kids, momentos tensos, momentos reflexivos, e uma trilha inteira com todas as questões de pais com crianças de até 7 anos. Aqui a gente tem tudo nessa parte do... Cada bolinha disso, tem uma coisa infinita, tá vendo aqui, ó? Aqui são aulas e mais aulas de vários assuntos, desde foco, desde filhos. Então tá aqui a oportunidade de vocês entrarem para a comunidade Acervo Aline Leite, um ambiente em que todas as mulheres estão focadas em serem as suas melhores versões. Deixo para vocês o QR Code aí. Toda primeira pessoa que assina a plataforma durante as aulas ao vivo, que a gente está aqui ao vivo, vai ganhar uma mentoria comigo. Todo mundo que comenta na aula um insight do que tirou da aula vai concorrer no final do Conquiste Dias Mais Leves um pacote de mentorias comigo, tá, gente? Todas as vezes a gente está abrindo essa oportunidade porque a gente quer que vocês aprendam, que vocês se comprometam, e a gente não pode esquecer da missão. Veja se você está inscrito aqui no canal Acervo Aline Leite. Curte, aciona o sininho para todos os dias que eu estou ao vivo você receber este aviso. E você tem uma missão: enviar essa aula para uma pessoa. E essa pessoa vai chegar aqui, vai assistir essa aula, vai gostar, porque não tem como não gostar, não tem como não se conectar, porque todos esses assuntos foram pensados com muito carinho, com toda a experiência, bagagem que eu tenho de atender mulheres há mais de 5 anos. E ela vai olhar e falar assim: fulana me mandou porque eu sou especial para ela. Então não esquece, manda esta aula para uma única pessoa. Agradeço demais o nosso tempo juntos e beijos, até amanhã.